pelo menos dar uma rápida revisada para vocês entenderem do que a gente está conversando. Nós estamos falando do Evangelho completo, tá? Evangelho completo. Tá meio agora, acho que agora melhorou. O que é o Evangelho completo? O Evangelho completo é o contrário do Evangelho parcial. O que é o Evangelho parcial? É o Evangelho incompleto. É uma metade. E hoje à tarde eu estava falando assim, que o nosso inimigo na batalha que nós estamos, a batalha onde nós estamos, ela acontece especialmente na mente, no domínio dos pensamentos, das crenças. O território de guerra é aqui dentro. Existe a batalha externa, existe, mas especialmente para o cristão, a batalha em que você está envolvido e eu, é uma que envolve a nossa mente, os nossos pensamentos. E um psicólogo chamado Robert McGee, ele escreveu um livro vários anos atrás chamado A Busca pelo Significado. É um livro maravilhoso e nesse livro ele faz um ciclo das emoções. Então, por exemplo, deixa eu explicar uma coisa. Por exemplo, tudo que você sente tem uma origem. O teu problema não são as suas emoções, não é o que você sente ou deixa de sentir que é um problema seu. Você está tendo uma emoção X, qualquer que seja, não importa qual. Pensa numa emoção que incomoda você. Qualquer emoção, raiva, tristeza, angústia, depressão, indiferença, ódio, né? Porque tem alegria, tem paz, tem um monte de emoção boa que a gente gosta e quer ter. Mas de vez em quando você sente uma emoção que você não gosta dela. Né? Acontece uma coisa, você está lá no banco, entra uma pessoa na tua fila, corta a tua fila, você já fica aquela emoção, eu não posso sentir isso porque eu sou cristão. É mentira, por que você não pode sentir? Quem disse que você não pode sentir? Sentir ou não sentir não é o problema é o que é que eu faço com essas emoções, né? Então, o que acontece? De onde vêm as emoções? Então eu quero que você imagine um ciclo. Aqui embaixo, você tem as emoções produzindo ações. Tudo que você faz é movido por algum tipo de emoção, mesmo que ela seja sutil. Aí o que acontece? Nós começamos a querer, vamos supor que você tem um comportamento inadequado, você fala mal dos outros. Você é uma pessoa fofoqueira, e você sabe disso. E você fala, puxa, eu não devia fazer isso. Ou então você tem inveja de alguém. Puxa, não devia ser assim. É um comportamento inadequado. Aí você fica prestando atenção nos seus sentimentos e nas suas ações. Nos seus sentimentos e nas suas ações. Aí você tenta mudar o teu comportamento e você tenta mudar o que você sente. E você tenta e não consegue. Porque emoção é resultado de alguma coisa. O que é que produz emoção? São as crenças. Então, se você pegar um ciclo, lá em cima você coloca crenças. Crença é aquilo que você acredita, mesmo que seja subconsciente. Você não tem consciência dessa crença 24 horas por dia, mas ela está lá. E ao estar lá, ela produz pensamentos. As crenças produzem pensamentos. Tá? As crenças internas produzem pensamentos. E às vezes pensamentos são lançados de fora também. Ok? São setas do inimigo, muitas vezes. Ou informação desse mundo que jaz no maligno. Os pensamentos, por sua vez, produzem emoções. As emoções levam às ações, e as ações podem reforçar ou não as crenças. E aí vira um ciclo, que vai se repetindo. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso acontece na mente. E é aqui, na nossa mente, que nós ganhamos e perdemos as batalhas. É aqui que nós ganhamos e perdemos as batalhas. O justo viverá pela fé. Aonde é que você exerce fé? Na tua mente. No domínio das crenças e das emoções. Então eu estava contando hoje para vocês, né? Eu passei boa parte da minha vida praticando homossexualidade. Ok? Hoje não é um problema mais para mim, mas ocasionalmente eu experimento uma seta. Ou eu lembro de algo que aconteceu. O inimigo vem e ataca. Por quê? Ele quer que eu faça a mesma coisa que eu fazia antigamente. Eu sentia uma emoção, eu partia para uma ação.
que reforçavam uma crença. Então, a hora que eu sinto uma emoção, seja ela qual for, o inimigo quer que você fale: está vendo, Catil? Você está sentindo a mesma emoção que você sentia quando você não era nascida de novo. Então você continua sendo a mesma pessoa que você era. Ou você acredita nessa mentira, ou você combate com a verdade. Aí você se veste com a armadura de Deus, pega o escudo da fé, pega a espada da palavra e fala: está escrito. E corta essa seta. As setas vêm, você faz que nem o... Como é que é aquele super-herói que ele vai, com a espada dele, ele vai desviando as balas assim? Sei lá. O cara dá tiro assim, ele com a espada, ele defende, ele manda as balas parar não sei aonde. É muito lindo aquilo. Agora, você tem uma espada, que é a palavra, você tem um escudo, que é a fé, um capacete da salvação. Quando o inimigo lança a seta, você se defende e você contra-ataca. Você usa o escudo para defender e a espada para atacar. Porque o inimigo, ele vai atacar você o tempo todo. Ele quer que você acredite que você é a sua emoção, que você é o que você sente, que você é o passado, aquelas coisas que você fez, aquelas coisas que fizeram com você. Exemplo, eu conheço uma pessoa, ela sofreu abuso sexual quando ela era criança, essa senhora já, ela é uma senhora hoje. Cada vez que ela conta a história do abuso, e ela conta sempre, ela começa a chorar, passar mal, ter tontura e quase desmaiar. E eu já vi isso acontecer umas 5, 6 vezes. Eu falo: nossa, quando é que essa criatura vai ser curada disso? Ela continua revivendo aquilo que aconteceu para ela, como se estivesse acontecendo naquele momento. Eu falo: mas escuta, cadê o Evangelho? Sabe o que o Evangelho completo diz para você que foi abusada sexualmente ou abusado sexualmente, como eu também fui? Cadê a vítima de abuso que morava aqui? Morreu e foi enterrado. Amém. A vítima de abuso que morava aqui dentro morreu e foi sepultado e não existe mais. Aqui não tem vítima de coisa nenhuma. Aqui tem uma pessoa que é mais que vencedora em Cristo. Então, a hora que a memória vem, eu falo: já foi curado, não sou mais eu, aquela pessoa que morava aqui, aquela vítima de abuso sexual, morreu, foi sepultada com Cristo e renasceu uma nova pessoa que não é vítima de coisa nenhuma, eu sou mais que vencedor. Estou assentado nos lugares celestiais com Cristo. Por quê? Porque está escrito. Eu sinto isso? Não. Eu vejo isso? Não. Toco isso? Não. Mas pela fé eu tomo posse do que está escrito. Aí o que acontece? Aos poucos, as minhas emoções se alinham à minha nova crença. Isso é renovação de mente. Eu pensei nisso por causa da sua pergunta hoje. Está falando negócio de mente e tudo mais. É um processo cognitivo. É um processo de aprendizagem. Inclusive, para quem gosta de lidar com essas coisas, leia o livro do Bruce Lipton. O Bruce Lipton, que é aquele cientista, né, que trabalha com a biologia da crença, ele diz o seguinte: pela meditação, você muda as trilhas neurológicas do seu cérebro, você refaz as sinapses entre os neurônios. Coisa que a psiquiatria diz que é imutável, ele provou que não é. Ah, mas eu tenho a carga genética. São as crenças que ativam a sua carga genética. A carga genética está lá. Elas não fazem absolutamente nada, a não ser que você creia naquelas coisas. Ele prova por isso, e o cara não é cristão, tá? O cara é, inclusive da nova era, o cara. Tá bom? Então hoje a nova biologia é uma disciplina inspirada, resultante da física quântica, que é um negócio fascinante, toda essa área, porque a física quântica está mostrando que a matéria opera por relacionamento. As moléculas dos sólidos que você toca, elas estão juntas, unidas por relacionamento. É muito impressionante. E esse cara, esse Bruce Lipton, ele fala o seguinte, que a chave das células, do funcionamento das células, não é o núcleo onde está o DNA, é a membrana por onde as células se comunicam umas com as outras. O troço é fascinante, a própria ciência mostrando a questão do sobrenatural. E o Rob Bell tem um vídeo no YouTube que fala, tudo é espiritual, tudo é espiritual. É da fase anterior ao universalismo dele, vale a pena assistir. O que vem depois você deixa de lado, mas até esse vídeo é muito bom. Então a gente vai falar agora sobre a cruz. Nós vamos falar
nós estamos aprofundando, eu estou dando voltas, certo? Mas eu estou descendo em direção ao âmago, ao centro. O duplo aspecto da cruz, né? O que é importante nós entendermos a diferença entre o evangelho parcial e o completo. Gente, não é novidade isso. Isso está na palavra de Deus desde Paulo, está lá claríssimo. Mas o inimigo tem uma batalha de vida e morte contra você. Ele ama uma coisa chamada meia-verdade. A meia-verdade é mais perigosa do que uma mentira inteira. Ela é muito mais perigosa. Porque se eu chegar para você e escancarar uma mentira, você assusta e pula para trás. Agora, se eu pegar uma mentira misturada com uma verdade, é como o pescador que engana o peixe. Ele veste o anzol com uma minhoca. O peixe olha e pensa que é só minhoca, mas tem um anzol lá dentro. Agora, se você for pescar só com anzol, vai ser difícil um peixe chegar e comer o anzol puro, seco, sem minhoca. É mais ou menos isso, não é? Então o que o inimigo faz? Ele veste o anzol da mentira com um pouquinho de verdade. Então ele fala assim: Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue para perdoar os seus pecados. Ponto final. Isso é verdade? Sim, é verdade. E nós vimos hoje à tarde que essa crença produz tanto o legalismo como a graça barata, que eu não vou repetir aqui, porque já vimos isso aí. E foi gravado, não foi? Aí vocês podem assistir. Uau, tudo no YouTube. Ou é MeTube. Então, o inimigo sabia que se ele tirasse a totalidade do Evangelho, vamos supor que o inimigo aparecesse aqui e falasse assim: não, gente, nós temos que viver de acordo com o judaísmo. Não tem Jesus não, Jesus não veio ainda, o Messias não veio nem a primeira vez, então nós temos que guardar os 10 mandamentos, todos os rituais, sacrificar animais. O pessoal, não, imagina, o sangue de Jesus já foi derramado, está na Bíblia. A gente daria um pulo para trás e falava: sai, vai embora, Satanás. Então ele não faz isso, ele é bem político, ele sabe enganar, é igual campanha política, né? É que tem aquela piadinha, né, que dizem que uma piadinha que leva um cara para conhecer o inferno, e o inferno é maravilhoso, aquela coisa linda, maravilhosa e tal. Aí finalmente ele vai para lá, quando chega lá, um lugar horroroso. Mas escuta, cadê o inferno que eu conheci? Ah, nós estávamos em campanha naquela época. Naquele momento era campanha, era promoção de vendas. Agora é a realidade. É mais ou menos assim, né? Então o inimigo, ele é o pai da mentira. A Bíblia diz isso, ele é o pai da mentira, ele é especialista em mentira. Eu estava conversando com cadê o Kalel, né? Que ele é um teólogo exuberante, e ele formou escola, e muita gente foi treinada por ele. Sem perceber, gente, sem perceber. Você sabe que os piores problemas estão dentro dos seminários. Eu tive um professor no seminário que ele não acreditava na Bíblia. Ele não acreditava na palavra de Deus. Ele falava que a Bíblia era um livro como outro qualquer. E outras esquisitices malucas que eu vi em seminário e nos tempos aí de missão. Então, o inimigo, ele quer que você acredite em meias verdades. Porque ele sabe que a verdade liberta, a verdade inteira, a verdade completa. Então ele fala assim: bom, eu vou dar um pouco de verdade, mas não completo. Deixa eu usar mais uma ilustração. Falar um pouco mal da indústria farmacêutica no Brasil. Não sei se alguém aqui trabalha nessa área, né? Meu irmão é médico e eu faço traduções juramentadas para vários laboratórios, e eu falei um dia com um cara que trabalha em laboratório, ele estava explicando uma coisa para mim assim: existem algumas doenças não mortais, não fatais, mas doenças que podem ficar crônicas. Então pare e pensa um pouquinho numa doença crônica. Não vai te matar, ela não mata. Então o que um laboratório faz para ganhar dinheiro? Ele desenvolve um medicamento que cura a doença, totalmente. Mas ele fala assim: espera aí, em vez de eu colocar 100% do ingrediente ativo que é necessário para eliminar a doença, eu coloco metade da quantidade de ingrediente ativo. Então o que acontece? Elimina o sintoma da doença, mas se a pessoa parar de usar o remédio, ele volta. O que vai acontecer? Ela vai passar a vida inteira usando o remédio, e nós vamos ganhar dinheiro. Sendo que um tubinho seria suficiente para eliminar a doença,
ele vai usar 50 mil tubinhos a vida toda dele e não vão ganhar dinheiro às pampas. E é uma doença que não é fatal, então ninguém vai perceber. Isso acontece de montão. E a gente não sabe disso. Mas você compra o remédio sem saber que ali só tem metade do que você precisaria ingerir ou passar, ou seja lá o que for, para de fato eliminar completamente aquela doença. Ela fica crônica. O inimigo faz isso, ele quer sangrar você. Ele sabe que ele não pode matar mais você. Ele não tem poder para matar você. Você já é vivo e nunca mais vai morrer. Mas ele fala, eu vou roubar a alegria da salvação. Porque um crente derrotado é uma das coisas mais broxantes que existe. É sério. Por que o povo hoje tem ojeriza? Por que o povo hoje tem ojeriza de evangélico por aí? Porque vê essa crentaiada mequetrefe que tem por aí. Sabe? Crente derrotado, crente... Sabe? Crente que tem uma vida nojenta. Entende? E por que tem essa vida nojenta? Porque não aguenta mais o legalismo. Porque o evangelho parcial, ele vai levar você ou para um legalismo desgranhento, ou você vai migrar para uma graça barata, ou você vai desistir, ou vai ficar em um cinismo louco e viver vida dupla. E aí você não tem unção nem para você, imagina para os outros. Entende? Agora, isso é culpa sua? Não, é Satanás, é estratégia diabólica. Ele quer fazer isso para roubar, matar e destruir, que é a função dele. Agora, Jesus falou que ele venceu o maligno. E nós podemos ter vitória. E tudo que nós precisamos já nos foi dado. Pedro fala isso. Eu acho que é na primeira carta dele, ou na segunda, não lembro. Que tudo que nós precisamos para viver uma vida piedosa e agradável a Deus já nos foi dado. E o que é esse tudo? Cristo em vós, a esperança da glória. Nós já temos tudo que nós precisamos dentro de nós. Mas o inimigo, ele vem dizer para mim e para você a mesma coisa que ele disse para Eva. Vamos lembrar das 4 mentiras que Satanás engana Eva? Porque o pecado original não foi comer a fruta. O pecado original foi acreditar na mentira. Então agora você é a Eva, eu sou a serpente. Oi, dona Eva, como vai a senhora? Tudo bem? Você está tão linda, cada dia mais bonita, né? Com esse modelo, ai desculpe, a senhora está nua, mas a senhora nem sabe o que é modelito, não é? Mas pena, dona Eva, que falta alguma coisa para você ser igual ao Altíssimo. Pois é, você pensava que você era completa, né? Mas não é. Você sabe a diferença entre o bem e o mal? Que é isso, dona Cobra? Você não sabe a diferença entre o certo e o errado? Não sei. Então, está vendo? Você não sabe. E para ser igual a Deus, você precisaria saber. Ai, como é que eu fico sabendo disso? Está vendo aquela árvore lá? Ó? Tem que comer dela. Ah, mas eu não posso comer daquela. Por que você não pode comer? Porque Deus falou que se eu comer, eu vou morrer. Vai não, bobinha. Se você comer, você vai ser igual a Ele. Mas Ele, terceira mentira, não quer que você seja igual a Ele. Deus tem uma agenda contra você, uma agenda secreta. Deus está sacaneando você. Ele morre de medo de você ser igual a Ele. Então o que ele fez? Ele tirou algo, escondeu e proibiu para que você não seja igual a Ele. Você quer ser igual a Ele? Ah, eu quero. Então arregaça as mangas. Ai, desculpe, eu esqueci que você não usa roupa. Você vai e faz alguma coisa para ser igual a Ele. Você tem que comer aquela fruta. É o único jeito de você ser igual a Deus. Mentira, 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 mentira. Primeira mentira. Você não é igual a Deus. Eva já era igual a Deus. Não faltava nada para ser igual a Deus. Segundo... 2 gatos pretos se pegando ali fora, né? A Madalena está sendo atacada por um gato selvagem. Vamos lá. Eu tenho 8 gatos, gente. E antes de vir para cá, uma gata com filhotes apareceu no meu quintal. Apareceu ou foi aparecida, né? 4 mentiras. A primeira mentira, então, é: você não é igual a Deus. Falta algo em você, não faltava nada. A segunda mentira, presta atenção que isso é legal. Você vai te ajudar nas suas tentações, nas suas lutas com as suas tentações. Falta algo em você. Para que você seja igual a Deus, você tem que conhecer o bem e o mal. O certo e o errado. É mentira. Eva era santa, pura e perfeita como Deus. O santo precisa saber a diferença entre certo e errado? Claro que não. Não faz o menor sentido. Tá? Terceira mentira. Deus não quer que você seja igual a Ele.
É verdade isso? Não é verdade. Eva já era igual a Deus. Adão já era igual a Deus. E a pior de todas é, você quer ser igual a Deus? Quero muito ser igual a Deus. Ele é tão lindo, maravilhoso, eu gosto tanto dele. Então, para ser igual a Deus, você tem que fazer alguma coisa. É a tua ação, é o que você faz ou deixa de fazer que faz com que você seja igual a Deus. Essa é a semente horrorosa do legalismo e do ativismo religioso. Eva acreditou nas mentiras, Adão acreditou nas mentiras, aí eles pecaram como ação. Tá certo? Então, o inimigo, toda vez que ele tentar você, não importa qual tentação seja, a tentação que você experimenta sempre vai ter uma dessas 4 mentiras ou uma combinação delas. Pede para o Espírito Santo revelar para você. Não importa a tentação que você experimente. Uma dessas 4 mentiras, ou combinação das 4, ou todas as 4, estarão de alguma forma envolvidas no subterrâneo dessa tentação. Exemplo, passa um cara com um Camaro amarelo. Eu preciso ter um carro daquele. Falta algo em você. Não falta. Você não precisa ter um carro para ser feliz. Passa o cara com a esposa. Eu preciso casar. Precisa? Não. Mas não é bom que o homem esteja só. Será que é bem isso que a Bíblia quis dizer? Será que é só isso em relação ao casamento? Não é? Porque é muito fácil tirar texto de contexto. É fácil tirar texto de contexto. Porque Paulo não fala para os solteiros ficarem solteiros? Paulo não leu o Velho Testamento? Não é? E Jesus não está solteiro até hoje? 2000 anos solteiro no céu, arranhando as paredes. Entende? Subindo pelas paredes. Entende? Será que a gente entendeu errado alguma coisa? Gente, não pode tirar texto do contexto, é motivo de pretexto, vocês sabem disso. Então, nós temos que entender que não nos falta nada. Se você é uma nova pessoa em Cristo, e você começa a focar quem você é, acima da linha, não falta nada, porque Ele prometeu, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o acima da linha, o Cristo em você, a vida em você, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus prometeu que não vai faltar nada, debaixo da linha, se você procurar o acima da linha. Certo? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá, vamos ver. Hoje nós vamos começar a trabalhar e amanhã a gente vai continuar a ver o Evangelho completo. Hoje nós vamos ver especificamente o que é o Evangelho completo. Então tá lá. Cristo não só morreu por nossos pecados, mas Ele é a vida que habita em nós. Ele passou a ser a vida que para nós é impossível viver. Então vamos entender uma coisa. Quando você vê Jesus na cruz, a gente fala assim, Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue para perdoar os meus pecados. É verdade, mas não é só isso. Está Jesus na cruz? Eu também estava nele. Ele morreu porque Ele se tornou o que eu era, a morte, porque eu já estava morto. Ele foi sepultado, o meu velho homem foi sepultado com Cristo. E fica na tumba, o velho homem não ressuscita. Quem ressuscita é só Jesus. Aonde que Ele ressuscita? Dentro do teu espírito, sendo vida em você e trazendo de volta o verdadeiro você, que sempre esteve escondido em Cristo. Até o momento da tua salvação, você viveu e desenvolveu e deu origem a uma penca de falsas identidades, boas ou más, todas falsas. A única identidade verdadeira é filho amado de Deus, filha amada de Deus, vivos em Deus, vivos em Cristo, só. O resto é rótulo, pode começar a jogar fora. Eu sou uma solteirona. Não é, não existe solteirão no reino de Deus. Todos estamos casados com Cristo, todos. Não existe solteirão no reino de Deus. Eu sou feia, eu sou gordo, eu sou alto demais, baixo demais, eu sou isso, eu sou aquilo, não sei o quê. Tudo isso é mentira, tudo isso são realidades abaixo da linha que não definem quem você é de verdade. E é tudo temporário, uma hora vai desaparecer tudo isso, no sentido de ser eliminado e tudo vai ser glorificado. Tá certo? Então, agora veja, nós já falamos sobre isso, é só para dar uma repensada e tem alguns que não vieram. O que acontece
quando conhecemos e ensinamos somente o evangelho parcial, ou seja, que Cristo morreu para nos perdoar de nossos pecados. Eu já falei, já repeti, quem sabe alguém pode dizer basicamente o que acontece? Vamos ver se ficou claro isso aí. Se eu acredito só no evangelho parcial, lembra da cadeira com duas pernas? O que acontece? Vai haver descanso? Não vai haver descanso. Por que não vai haver descanso? Você constantemente tem que observar seu comportamento. Constantemente você tem que estar pensando, será que eu pequei? Será que eu não pequei? Será que eu, oh meu Deus, eu não sei, será que eu fiz isso errado? Será que está faltando? Eu li 5 capítulos da Bíblia, será que basta? Será que não é melhor ler 6? Nossa, ontem eu estava cansado, eu li 4 capítulos e meio. E se Jesus voltar essa noite, eu estiver dormindo e ter faltado aquele meio capítulo de Bíblia que eu não li? Eu não sei se você sabia, mas a Bíblia não foi escrita em capítulos e nem em versículos. Não é? Aí tem essas coisas malucas. Eu não sou contra ler Bíblia. Leia uma vez por mês se você quiser a Bíblia, mas não cria condição e dizendo assim, eu me santifico lendo Bíblia. Ai, como assim? Eu me santifico jejuando. Você se santifica? Desde quando? Santificai-vos e não sei o que lá e tal. Opa, vamos entender direito isso? É para ser santo como Deus é. Você consegue? De jeito nenhum. Santidade é um presente como salvação. Ou você recebe de Deus ou você não tem. E ponto final. Então, se nós acreditamos no evangelho parcial, nós caímos no legalismo ou na graça barata e a coisa não anda. Agora veja, é verdade sim que Cristo morreu por nós. Esse é o primeiro aspecto da cruz. Essa mensagem aparece várias vezes no Novo Testamento. Agora o problema é que às vezes o autor que escreveu, ele falou, Jesus morreu na cruz e tal, e aí fala aqui, fala lá. O próprio Paulo fala isso, mas de vez em quando Paulo vai além, ele fala, gente, ele morreu, mas nós morremos com ele. A gente vai ver Romanos 6 já. Não pode, esse é o problema de certas práticas de estudo da Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia assim, você tem que dar uns passos para trás e ver a história bíblica como um todo, de Gênesis a Apocalipse, numa pincelada. A Bíblia começa com um casamento, ela termina com um casamento e tem um romance divino no meio, tá certo? Só que é o casamento de nós com Deus, e o casamento humano é só uma metáfora disso, tá certo? Tem gente louca para casar, não há nada de errado, viu, Andrei? Não há nada errado de casamento. Pode casar. E quando você casar, me convida que eu quero vir comer bolo. Não há nada de errado em casar. Mas, por favor, não confunda as coisas. A mulher não vai te preencher e nem o homem vai te preencher. Se Jesus não preencher você, e você acreditar que o cônjuge vai preencher, você vai entrar numa roubada, porque você vai transformar esse cônjuge em Deus, e ele não é competente para isso. E nem ela. Vai virar um peso desgranhento para esse seu cônjuge, e você vai ser eternamente frustrada como pessoa, porque nenhum ser humano vai suprir o que só Deus pode suprir, que foi o que eu falei no final da tarde hoje. Deus nos criou de tal forma que somente aquilo que está acima da linha pode nos preencher. Casamento, filhos, carro novo, casa nova, viagem, não preenche. É bom, é bacana, é legal? Sim, não há problema algum, mas não tente preencher o seu interior com essas coisas que não vai dar certo. Tá? Então nós vemos várias passagens, Efésios 1, 7 a 8, Colossenses 1, 14, Colossenses 2, 13, 1 João 2, 2. Então, agora veja, por quê? Agora eu quero fazer uma pergunta, vamos ver se vocês estão captando a mensagem, não é? Por quê? E não é heresia essa pergunta, tá? Por que saber que os nossos pecados terem sido perdoados não é suficiente para nós? Por que não basta para Cátia saber que os pecados dela são perdoados? Foram todos perdoados. Por que não é suficiente saber que, uma vez eu falei com um presbiteriano roxo sobre isso, ele falou, cuidado, Vili, cuidado, porque nada além do sangue, nada além do sangue. Opa, será que é nada além do sangue? Ai. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente canta. Vocês sabiam que vocês têm que tomar cuidado com o que vocês cantam? Você sabe o que acontece quando você canta? Você conecta os hemisférios do teu cérebro. E você otimiza a aprendizagem. Coisa de papo de professor, né?
Então, o que um professor faz para otimizar a aprendizagem? Ele traz o lúdico, o artístico para a sala de aula. Ele transforma, ele elabora a criatividade, porque daí você pega o hemisfério esquerdo, que é o racional, e mistura com o direito, que é o artístico. E aí você otimiza, você aprende muito mais com as letras que você canta do que ouvindo a palestra do Vili. Você grava muito mais no teu cérebro as letras das músicas que você canta do que isso que você está ouvindo agora. Então não adianta nada eu falar do evangelho completo e você cantar o evangelho parcial. Foi na cruz onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Que lindo hino. Evangelho parcial. O sabão lava o meu pezinho, lava o meu corpinho, lava a minha mão. E Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Não, não, não. Quer trocar meu coração. Ele quer arrancar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Vocês viram como a gente vai enfiando o evangelho parcial na cabeça das crianças desde cedo? Você tem que pensar muito nas músicas que a gente canta, né? Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Tudo bem, até aí tudo bem. Tararita. E dali a pouco, Senhor, te quero. Eu falei, ué, cadê o silêncio? Acabou o silêncio. E aí vai, dá para ficar achando um monte de letra de música. Graças a Deus tem músicas boas. Canta, canta. Cristo é a minha vida, o motivo do louvor, no meu novo coração. Ótimo, de repente vale a pena fuçar no baú e achar letras bíblicas. E cantar essas letras bíblicas. E não cantar a música da moda. Não é? Metralhadora de Deus, Jeová, coisa do tipo, né? Então é sério, sabe por quê? Nós confessamos com os lábios. Então é importante eu cantar a verdade. Mas tem muita música fantástica, antiga, boa, né? O meu Deus é o Deus do impossível, por exemplo, é uma letra maravilhosa. E aí vai, tá? Então assim, é um desafio inclusive para vocês que são artistas, compor letra bíblica completa, evangelho completo, fazer novas músicas. Eu não tenho dom de composição, mas se eu tivesse de poesia, eu ia me empenhar para transformar, fazer letras bíblicas corretas, para a gente poder cantá-las, né? Agora tem muita música boa, não vão deixar de cantar não, tá? Por que saber que os nossos pecados foram perdoados não é suficiente para nós? O que é que nós precisamos além de perdão de pecados? Então, se entrar um assaltante aqui agora, né, e falar, Vili, me dá esse computador, senão eu vou te matar. Ah, não, meu computador, eu não abro mão dele. Tá bom, pá, e dá um tiro. A bala entra na minha cabeça e eu caio morto no chão. Ele cata o computador e foge. Aí tem um doutor aqui, ele é um médico, ele está com a maleta dele aí, com as coisas todas. Aí ele vem, pega uma pinça e consegue tirar a bala que entrou no meu cérebro e resolveu o problema. Não é? Não? Não resolveu o problema? Por que não? Eu estava bem sem a bala entrou, tira a bala e resolve o problema. Por que não? Ah, a bala causou um problema, a morte. Então vamos imaginar que remover a bala é o sangue de Jesus, remove o pecado. O sangue de Jesus remove o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Louvado seja Deus. Precisa do sangue? Opa! Agora para por aí. O que está faltando? Vida. O problema do ser humano não é que ele é pecador. O problema do ser humano é que ele é morto. E é por isso que ele peca. O pecar é resultado da morte. O pecar é sempre resultado da morte. Por isso que a inclinação da carne é morte e produz pecado. Então não adianta só tirar a bala que nos matou espiritualmente. Precisa devolver vida. Aí a igreja faz assim. Então faz de conta que é a Nicole, né? A Nicole recebeu o tiro e está morta no chão. Eu falo, bom, nós tiramos a bala, então já não tem mais problema. Então agora está resolvido o problema. Mas ela está aí caidinha, né? Passa um dia, 2, 3, nada, começa a dar um cheirinho assim, meio esquisito, né?
Esse cadáver está aqui. Pessoal, vamos fazer alguma coisa a respeito, porque está começando a feder. Boticário. Coisa do Paraná, né? Bicho do Paraná. Vamos lá. Vamos pegar uma colônia feminina, bem maravilhosa do Boticário. Qual que é que vocês acham? Se fosse homem, eu ia falar Malbec Black. Né? Oi? Como é que chama? Line, ótimo. Compra 3 litros, vamos injetar na veia, porque tá feio o negócio. Aí vem lá e bota quilos de perfume. Aí ela tá pálida assim, né? Tá meio palidinha e tal. Primeiro a gente tira ela do chão e põe na cadeira. Ela tá lá meio caidaça assim. Volta para o Boticário, make bee. Bastante make bee. Bastante. Antigamente era rouge, pó de arroz, agora é make bee. Né? Aí passa um monte de maquiagem e tal. O cabelo começa a cair, a gente bota uma peruca. O olho fica meio opaco, a gente bota olho de vidro. Aí cai a cabeça, a gente amarra. Aí a gente pega cordinha, amarra nos braços, e alguém fica lá atrás puxando os cordões. Aí daqui a pouco você tem o quê? Um morto com aparência de vivo. Quando a igreja pega mortos e quer mudar o comportamento, não passa de maquiagem de morto. A hora que a igreja fala assim, pecador, pare de pecar, ele está querendo maquiar um morto. Não resolve. É circo de horrores. E aí fica essa aberração louca que a gente vê acontecendo nos nossos dias. O que a gente faz com o defunto, gente? Enterra, joga na sepultura. Foi isso que Deus fez com você. Com o primeiro você, com o falso você, que estava morto. Ele enterrou você. Você morreu e foi enterrado. Vila, eu não sinto isso. O meu velho homem está dentro de mim, me arrastando. Você está confundindo o velho homem com carne. E outra coisa, a carne não tem vida própria. Nós vamos entender isso amanhã, talvez. O fato é o seguinte: não é para sentir, é para crer. Deus falou que enterrou. Nós vamos ler Romanos já. Ele falou que você foi enterrado. Ele falou que você foi sepultado. Agora eu quero que você imagine a cruz novamente. Lá está a cruz, está Jesus na cruz. Eu, inclusive, gosto de crucifixo. Eu sei que nós não usamos crucifixo, mas eu gosto. Imagina a gente fala, Jesus morreu na cruz. Agora, olha só o que o autor do livro fala. Mas, de repente, a coisa toda muda de figura quando somos transportados para o corpo do próprio Cristo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Da mesma forma como todos estávamos no primeiro Adão, igualmente todos estávamos no último Adão. O que acontece com o primeiro Adão, acontece com a humanidade. O que acontece com o último Adão, acontece com a humanidade. Mas é preciso crer nisso. É preciso saber e crer. Não somos mais observadores de algo que Ele está fazendo por nós. A maioria de nós pensa na paixão de Cristo, que aconteceu ontem, nós todos ali olhando, e eu vou passar um vídeo para vocês hoje ou amanhã. Acho que hoje seria até melhor, porque hoje está mais escurinho. A gente pode ouvir uma música no final, Arthur? Eu ponho um microfone aqui, eu acho que dá para ouvir, vamos tentar. Enfim, você não está mais vendo Jesus na cruz. Algo acontece que você é transportado para Cristo, e naquele momento não é Cristo na cruz, é Cristo e eu na cruz, porque Ele e eu nos tornamos um, existe uma união, uma identificação. Não somos mais observadores de algo que Ele está fazendo por nós, e sim participantes com Ele deste acontecimento. Somos crucificados com Ele, quando Ele morre, morremos com Ele. Olha aqui Romanos. Olha só, ou vocês não sabem, desculpa, está bem pequenininho, devia ter dividido, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Aqui, lamentavelmente, a tradução é complicada, porque a palavra batismo é imergir, é inserir, é colocar uma coisa dentro da outra, e a gente já começa a pensar em batismo batista, não é? A gente é muito ecológico, usa assim, uns pinguinhos d'água, né, para fazer economia, então a gente tem esse problema de imaginar batismo desse ou daquela denominação. Batizar é imergir, é inserir, é unir, identificar, é juntar 1 mais 1 é igual a 1. Uma ideia é você pegar, por exemplo, água e falar assim, agora eu vou inserir essa água no vile.
Pronto, agora vila e água se tornaram um só. E daqui a pouco essa água já entrou nos meus tecidos, já não separa mais essas moléculas. Tá certo? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte. Por quê? Porque quando Jesus foi sepultado, eu estava nele. E Jesus se tornou o que eu era, morte. A maldição era, a alma que pecar, esta morrerá. Jesus nunca pecou, então ele não podia morrer. Então quando Jesus morre, ele está morrendo eu. Ele está me morrendo. Coisa estranha. Ele está experimentando o que eu sou. Porque não é o que eu fiz ou deixei de fazer, o que eu sou, é a minha essência. Ele se torna um comigo. Aquele texto que diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Olha a troca, a grande troca que acontece na cruz. Ele se torna o que nós éramos, morte e pecado, para que nós pudéssemos ser feitos o que Ele é, vida, filhos amados de Deus. O que você tem nessa história toda? Qual é o seu papel nessa história toda? O que você tem que fazer nessa história toda? Absolutamente nada, só receber. Uma diferença maravilhosa entre a antiga aliança de Deus com os judeus e a nova aliança de Deus com todos nós, é que na antiga aliança era um pacto, um contrato assinado entre Deus e o povo judeu. Eu sou Deus, vocês são judeus, eu vou ser Deus de vocês, vocês vão ser meu povo, se vocês andarem nos meus caminhos, há condições. Se não andar, paulada e cacetada. Mas na nova aliança, é um contrato, é um pacto feito entre Pai, Filho e Espírito. Você somente é o beneficiário. E Paulo fala que esse contrato, essa aliança é superior, porque ela não depende da minha obediência, ela depende da obediência de Jesus Cristo. Por isso, gente, que toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio e adoração pertencem única e exclusivamente a Ele. Porque se eu tiver que fazer alguma coisa, eu tenho que ter glória, eu tenho que ter crédito. Não é verdade? Mas eu não tive que fazer nada, eu apenas recebo. E o nome disso é graça. Até aí tudo bem? Legal. Continuando. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, Cristo foi ressuscitado. O velho homem não foi ressuscitado, o velho homem ficou na tumba. Jesus ressuscita. Onde que Jesus ressuscita? Dentro do teu espírito. Certo? Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Olha a mudança de comportamento como resultado do novo nascimento. O novo nascimento produzindo mudança de comportamento. Nesta ordem, não pode inverter, que não dá certo. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. E se foi crucificado, morreu e foi enterrado. Você não tem mais o velho homem. O velho homem morreu e não existe mais. Você tem carne. É outra coisa. Não confunda carne com velha natureza. Uma observação só de professor fanático. E tradutor, né? Lamentavelmente, a palavra carne, em grego, no Novo Testamento, foi mal traduzida 4 vezes, eu não lembro todas as passagens, mas especialmente na Nova Versão Internacional, em alguns lugares onde a palavra sarx, em grego, sarx, S-A-R-X, a palavra sarx, ela pode significar corpo físico ou carne. O que é carne? Carne é aquele sistema de crenças que você desenvolve enquanto você está morto espiritualmente para dar sentido à sua existência. Isso é carne. Pode ser boa, pode ser má, pode ser as duas. Todo mundo desenvolveu uma carne, tá bom? E todos nós herdamos a carne do velho homem que morava em nós. Só que, em algumas traduções, a palavra carne foi traduzida como velho homem, ou natureza pecaminosa, ou velha natureza. E está errada essa tradução. Dá a entender que você tem simultaneamente velho homem e novo homem dentro da mesma pessoa. Não é à toa que está cheio de crente esquizofrênico, doido da cabeça. Vem Prozac que resolve o problema deles. Tá certo? Tá claro isso, gente? Você não tem duas naturezas. Você não está lutando contra você mesmo. Você não tem uma guerra interna contra você.
Não existe isso. A guerra não é você lutando contra você. Você não tem nem que lutar contra o pecado ou contra a carne. O único pecado com o qual você tem que lutar é a incredulidade. É o único. E a incredulidade pode ser causada pela ignorância. Então você tem que estudar a palavra de Deus. Tá certo? Porque Paulo fala muito isso. Ignorais, não sabeis, sabendo isto. Ou vocês não sabem. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer nos educar. É um processo educacional. Tá? Então, você não tem mais o velho homem. Por quê? Porque tudo o que aconteceu com Cristo na cruz também aconteceu comigo. Tudo. Tá? O que você acha dessa afirmação? Você pode falar assim, mas espera aí, Vili. Eu não estava lá. Nós estamos no século 21, você não percebeu, não? Gente, Deus opera no Kairos. Deus não é prisioneiro do Cronos, nós somos. Nós somos fisicamente prisioneiros do Cronos. Espiritualmente não somos mais. É que nós estamos aprendendo a viver em espírito, a andar em espírito. É uma aventura nova para todos nós. Todos nós estamos aprendendo a andar em espírito. Não é fácil. Você passou anos e anos e anos da sua existência operando em nível de carne, agora você vai de repente saber andar em espírito? É uma aventura nova, tá? Então veja, aceita pela fé. Jesus, Romanos 6, eu coloquei aqui, não é o Vili que está falando, é Paulo. Romanos está dizendo, a Paulo em Romanos está me dizendo que o que aconteceu com Jesus aconteceu comigo. Eu aceito. Embora eu não sinta, não veja, não ouça, não toque, não saboreie isso tudo, mas se o Senhor falou na tua palavra, está falado, assunto encerrado, eu concordo. Essa é a fé que Deus quer. Essa é a fé que diz assim, o justo viverá pela fé. É uma fé que tem um objeto. Fé no quê? Fé que quando Jesus estava na cruz, eu estava nele, ele morreu, eu morri. Ele foi sepultado, o velho Vili foi sepultado. O Vili homossexual foi sepultado. E Jesus ressuscita dentro de mim o novo e verdadeiro Vili. E agora é crescer. Por quê? Porque agora eu estou vivo. Só coisas vivas crescem. Coisas mortas não crescem. Coisas mortas são jogadas na sepultura. Está claro isso, gente? Não é simples. É simples. A gente aqui complica. O evangelho parcial é complicado. Tá? Então, essa bivalência da cruz, que morremos com Ele quando Ele morreu por nós, é verdade que Jesus morreu por nós? Sim, mas nós morremos com Ele. É o que chamam de duplo aspecto, é o autor falando. Existem dois lados, dois aspectos da cruz. O primeiro é o aspecto do sangue, onde Cristo morreu por nós. Ele tem que pagar a nossa dívida, então Ele morre, o sangue dele, o corpo é partido e o sangue é vertido. Ele derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados. O segundo é o aspecto do corpo, no qual estávamos unidos com Ele na cruz. Vamos lembrar que lá no Egito, na noite anterior da saída dos hebreus, o anjo da morte está passando de casa em casa, ele vê o sangue no umbral das portas, ele passa direto. Esse é o significado da palavra Páscoa. Não é chocolate, não é coelho, o coelho não bota ovo, é galinha que bota e não sai com laçarote, sai com outras coisas. Desculpe frustrar os planos de vocês para amanhã. Coelho não bota ovo, é a galinha, e não sai com lacinho prateado, não, é com outra coisa que sai. Páscoa significa o anjo da morte passar direto, não entrar na tua casa e não matar o primogênito, que foi o que aconteceu nas casas de todos que não tinham colocado sangue nas portas. Para por aí, não. Enquanto o anjo está lá fazendo a ronda da morte, o povo hebreu está dentro de casa fazendo o quê? Comendo a carne do cordeiro que tinha sido morto. E à medida que eles comiam aquele corpo assado, cozido, grelhado, sei lá eu, aquela matéria, aquele tecido, aquela carne, ela se transformava, ela se unia ao corpo deles. É a união, é a identificação. É Jesus se tornando um conosco e nós nos tornando um com Ele. O que acontece com Ele, acontece conosco. É assim que Deus inverte, desfaz a obra de Adão. É como Deus refaz a obra e nos leva de volta a poder ter relacionamento com Ele. Por quê? Porque o que acontece com Jesus acontece conosco. Jesus nos dá aquilo que é dele, que é a santidade, perfeição e pureza e a filiação. Ele dá direito a Nicole.
Porque como a Nicole se torna um com Cristo, tudo que é de Cristo agora passa a ser da Nicole. Jesus é o Filho amado, por tabela, você é filha amada. Jesus é santo, você é santa. Jesus é perfeito e puro, você também é. Aí ele leva você ao Pai, o Pai recebe e fala, minha filha amada, em quem tenho grande alegria. Tudo que acontece com Jesus acontece com você, inclusive o batismo dele é o seu batismo. As palavras do Pai a Jesus são as palavras do Pai para você. Ou isso cura a sua baixa autoestima, ou não é remédio que vai curar. A hora que eu começo a entender isso, uau, as coisas começam a mudar de figura, né? O segundo é o aspecto do corpo no qual estamos unidos com ele na cruz, participando da sua morte, sepultamento e ressurreição. Nosso velho homem foi crucificado com ele e o nosso novo homem, justo e santo, ressuscitou com ele. Que coisa boa, né? Isso é muito bom, tá? Então vamos chegar nesse final agora e meditar um pouco nesse duplo aspecto da cruz, tá? 10 minutos? Está acabando já. Está acabando. Olha a cruz aí. Então vamos lembrar que existem duas coisas que não podem ser separadas. Que os teólogos, por incrível que pareça, na história da igreja, os teólogos têm deixado de lado. Eles podem até fazer uma mençãozinha de rodapé, ou trabalhar um pouquinho aqui e acolá, mas parece não ter havido uma compreensão. Alguns que compreenderam foram duramente perseguidos. Na história da igreja, se você for estudar, os próprios reformadores perseguiram outros. Foram perseguidos pela igreja e perseguiram outros. A história é meio assustadora, não é? Então nós temos dois aspectos, o sangue e o corpo. O sangue derramado e o corpo partido. Não vamos esquecer da ceia do Senhor, quando Deus fala, toma e come, este é meu corpo partido por vós, o meu corpo é verdadeira comida. Se você não comer a minha carne, você não pode ter parte comigo. Vocês lembram disso? Toma e bebe, este é meu sangue, o meu sangue é verdadeira bebida. Se vocês não beberem o meu sangue, vocês não podem ter parte comigo. A judeusada surta e foge, corre, está correndo até hoje. Imagina comer carne humana e beber sangue, era prática pagã. E eles receberam ordens explícitas para não fazer as coisas que os pagãos faziam. E está aqui o próprio Jesus falando, come minha carne, bebe meu sangue, cruz credo, que horror. Eles não entenderam do que Jesus estava falando. Que assim como você come uma comida, bebe uma bebida e ela se torna uma com você, ela se une ao seu corpo, assim é quando você espiritualmente se alimenta de Cristo, e você bebe Jesus, e você se torna um com Ele. É um casamento, é o conhecer, tá? que eu ilustrei com a água hoje à tarde. Então, no aspecto sangue, Cristo morreu por nós. Ele morreu por nós. Olha a preposição, por nós. Jesus morreu por mim, é verdade? Sim, é verdade. Mas no aspecto corpo, eu morri e ressuscitei com Cristo. Não é só Jesus morrer por mim, eu morrer com Jesus, todos nós unidos em Cristo. E o versículo que você pode anotar aí, se você quiser, eu não lembro da referência, João alguma coisa, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E o texto também que diz, de Coríntios, né, que nós vimos agora há pouco, do último Adão, tá? Então, nós não podemos separar esses dois aspectos, eles são inseparáveis, tá? Agora, amanhã vai haver ceia. Amanhã vai haver ceia. Então, nós não acreditamos na transubstanciação, nós não acreditamos que aquele pãozinho vira o corpo de Cristo, tá? É símbolo. Aquele suquinho não vira o sangue de Jesus, fisicamente falando. É um símbolo. E é curioso que Jesus fala assim, pessoal, quando vocês se reunirem, eu quero que vocês façam isso para lembrar de mim. Vamos parar só um pouquinho e pensar nisso? Por que ele fala isso? Por que esse é o único ritual que ele deixa para nós? É o único ritual. Jesus não deixou nenhum outro ritual. As igrejas são socadas de rituais. Jesus deixa só um, e um ritual relativamente simplista, se você for pensar. Meu Deus do céu, comer um pedacinho de pão e tomar um pouquinho de vinho. Mas olha a profundidade. Deus é assim, Ele é simples e profundo ao mesmo tempo. Porque a gente come 3, 4 vezes por dia, o nosso corpo não vive
sem comida. E no nível espiritual, se Jesus não for vida em nós, nós também não temos vida, porque Ele é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, não é a vida da Nicole, mais a vida de Cristo. A Nicole não tinha vida, ela estava morta. Então a Nicole, você quer dar a sua vida para Jesus, Nicole? Não, você não pode dar a sua vida para Jesus, porque você não tem vida para dar. Nunca teve. Agora, Nicole, você está morta, você quer vida? Tem alguém que quer ser vida em você. Tem a ilusão de vida, que nós acreditamos que é vida abaixo da linha, e isso tem que ser renunciado, entregue, para que eu possa receber vida. Você está entendendo? Nessa dimensão, sim. Mas veja só, quando eu vou tomar aquela ceia, quando eu vou participar daquilo lá, eu faço aquilo para lembrar de quê? Lembrar do quê? De pecados. Examinai. Examina. Como é que foi a tua semana, o teu mês? Você está com cara de quem pecou. Estou farejando pecado. Uma pastora da minha igreja chegou e falou assim: se você está em pecado, se você pecou, você não pode tomar ceia. Uau, não pode? De onde ela tirou isso, será? Coríntios, não é isso que Coríntios fala, não é isso que Paulo ensina aos Coríntios. Havia lá na igreja de Corinto quase que uma orgia. O que estava acontecendo? Era uma refeição, não era um pãozinho, um vinho, não. Eram galões de vinho, e vinho mesmo, não era suco de uva não, viu? Essa história de suco de uva é conversa fiada. Não era suco de uva. Embora tenha uns caras aí que tentam tremendamente provar que eles já sabiam como impedir a fermentação da uva, do vinho. Eu não sei se isso é verdade, mas enfim. O fato é o seguinte, era muita comida, era muita coisa, e cada um trazia, e eles se assentavam e partilhavam juntos, e a bebida e o alimento eram a lembrança de que Jesus tinha falado: este é meu corpo, né? Este é meu sangue, etc. e tal. Só que o que aconteceu lá em Corinto? O povo chegava mais cedo, uns fominhas chegavam mais cedo, e carcava no vinho. E ficava alegrinho. E mandava ver, comiam as melhores comidas. Quando o povo terminava de chegar, o vinho tinha acabado, o povo estava trêbado, não é? A melhor comida tinha acabado, só tinha pé de galinha, curanchinho, né? Pescoço, cabeça, o pé do porco. Porco não, eles não podiam comer porco. Mas o resto estava lá. E o povo passando mal, vomitando pelos cantos. Paulo fala: o que é isto? Vocês esqueceram do que significa? Então, tomar a ceia de maneira indigna é você não entender o que você está fazendo. É você não compreender que aquele pãozinho significa o corpo de Cristo na cruz, que você foi unido a Ele, que da mesma maneira que aquele pãozinho se torna um com o teu corpo, que aquele vinho se torna um com você, você estava em Cristo, que o que aconteceu com Ele aconteceu com você. É isso que essa é a forma digna de tomar a ceia. Eu tenho uma consciência de pecado. Eu sou a pessoa que mais precisa tomar a ceia. Eu sou a pessoa que mais precisa tomar a ceia. Eu pego às vezes o copinho e falo assim: Jesus, obrigado, o teu sangue já pagou todos os meus pecados, inclusive esse que eu estou pensando agora, que está me incomodando. Eu quero afirmar que pelo teu sangue esse pecado foi removido, e o Senhor nem lembra mais, e eu também quero deixar ele fora de mim nesse momento. E eu mando ver. Tá certo?